Tudo bem, gente? Começando então a live aqui, esperando o Érico Moura entrar. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Cunha, sou jornalista, sou produtora cultural e desde a semana passada eu comecei então, tive essa ideia de fazer lives com pessoas do meio cultural de Porto Alegre, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E o Érico Moura, que é um cantautor daqui de Porto Alegre, é uma pessoa com quem eu venho trabalhando desde dezembro do ano passado. E o Érico, além de músico, ele também é psiquiatra. Então eu achei que era muito pertinente para esse momento a gente falar também, além de música, para alegrar essa sexta-feira à noite, né, no meio desse momento de isolamento social, que a gente também falasse sobre saúde mental, que é uma coisa muito importante nesse momento, né? Então, eu sou a criadora da F Cunha Produtora, né, que é uma empresa que trabalha com produção editorial, né? Eu trabalho com produção de livros, com lançamento de livros, e também tem um outro braço da minha empresa que eu trabalho com a produção executiva de eventos e também conectando isso com a comunicação. Então, resolvi, né, aproveitando esse momento de isolamento social, me conectar um pouco com as pessoas do meio cultural e também com as pessoas com quem eu interajo nas redes sociais por meio dessas lives, né? Eu sei que tem muita gente fazendo, mas na verdade a minha ideia é exercitar esse meu lado também de jornalista, de entrevistadora, né? Então, nesse momento aqui, assim que o Érico Moura entrar, deve estar entrando aí em seguida, a gente vai começar então essa conversa para tentar, né, tirar as dúvidas das pessoas sobre essa questão de saúde mental, que é uma questão muito, às vezes, não fica tanto em destaque no noticiário, porque, claro, a gente está falando sobre uma questão de saúde pública, né, sobre uma pandemia que atinge muitos países, mas que realmente, né, a gente sabe que só pelo isolamento que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, a gente já fica com a nossa saúde mental afetada, né? E isso é uma questão que às vezes não tem um destaque no primeiro momento, porque, claro, a gente está pensando na questão de ficar... Só deixa eu tentar chamar o Érico aqui para a nossa conversa, vamos ver aqui. Ver se o Érico vai entrar aí para a gente conversar. Muito bem, Érico Moura. Já estava aqui dando aquela enroladinha básica, assim, né, para conseguir, né, suprir, afinal de contas, o especialista aqui é tu para falar de saúde mental, né, Érico? Eu tava chamado no Instagram, no Facebook, para divulgar ainda mais agora na hora, assim, botei um agora em letras garrafais. Isso mesmo. Então, antes de tu entrar aqui, eu estava explicando um pouco para as pessoas, para quem não me conhece, o meu trabalho, enfim. Mas a nossa ideia aqui, então, Érico, é durante essa nossa live aqui, da gente intercalando a conversa com algumas músicas, né? E, então, aproveitando essa oportunidade de que tu é músico e é psiquiatra, né? Então, eu pensei, né, da gente, num primeiro momento, né, ter a conversa um pouco mais séria, digamos assim, né, para falar, eu vou falar agora com o Érico psiquiatra, né? Queria né, vamos tentar fazer esses dois momentos, assim. Queria te perguntar, né, primeiro, como é que tu tá lidando pessoalmente com essa questão do isolamento social, né? E também, como profissional de saúde mental, o que tu aconselha para a gente lidar com esse período que é de tantas incertezas, né? A gente não sabe, são muitas coisas que a gente não sabe, né? Então eu acho que é meio difícil a gente não ficar ansioso nesse momento, né? Sim, muito difícil não ficar ansioso. Eu acho que a gente tem que abraçar a ansiedade, tá? E aí tem pessoas que vão lidar melhor ou pior com esse momento de medo, de ansiedade. A primeira pergunta é como é que eu tô lidando, né? A primeira coisa que eu pensei foi que eu estou trabalhando, né, Flávia? Como músico em casa tocando e estou gravando um disco, então estou ensaiando, né, o repertório, enfim, a parte de violão e de canto, e procuro fazer isso todos os dias. E estou também trabalhando como médico e psiquiatra, né? Estou atendendo, meu consultório é agora aqui no quartinho do lado. Então, enfim, estou lidando, tentando manter, de certa forma, a minha vida, a minha rotina, né?
mas é bem difícil, né? Porque ela mudou. Então, tem que lidar com o luto disso, assim, das coisas que eu perdi, né? De liberdade, eu e todo mundo, né? Uns mais que outros, assim, de coisas que eu não posso fazer, enfim, o consultório aqui dentro de casa, e tudo que muda, assim, né? Eu tô na sala, em 1 minuto eu já tô ligado na internet e tal, né? Então é muita novidade, muito aprendizado. Então, assim, isso eu acho que é o que eu estou tentando fazer, me conectar comigo, né? Assim, com o que eu estou sentindo, pensando, tentando me manter saudável nesse sentido, alimentação, exercício físico, e, e bem muito conectado, assim, tentando ficar conectado, né, com as notícias, com o que está acontecendo dentro do meu corpo, fora do meu corpo, né, dentro de casa, né, mulher, filha, daí os círculos mais próximos, família, meus pacientes, os amigos, né, obviamente, e no mundo fora, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, assim, né. Eu procuro fazer uma dieta, assim, tentar uma dieta saudável das informações, porque se eu comer muita dieta, muita informação trash, assim, eu passo mal, né. Então, é mais ou menos isso, assim, um aprendizado diário, né? Na verdade é igual era como antes, né? Só que agora, assim, as mudanças foram abruptas, né? Como tipo um terremoto, um tsunami, como tem muita mudança e elas são prolongadas, não foi assim só uma semana ou duas, né? Então, já foi mais de um mês que eu estou em casa. Então esse aprendizado ele está sendo meio a contragosto, assim, porque eu não queria passar por isso, né? E contínuo, né? Então, assim, é um estresse, uma ansiedade que não passa, né? Ela vai mudando, às vezes eu me sinto mais ansioso, às vezes eu me sinto menos ansioso, mas na real é como antes, né? Antes eu também me sentia mais ansioso ou menos ansioso por outros motivos, né? Eu não tinha, assim, um medo de morrer tão constante. Os meus pacientes não estavam falando em medo de morrer ou de contaminar os seus familiares todo dia, mas isso aparecia, volta e meia, né? Eu tenho músicas que eu falo sobre isso, né? Sobre o medo da morte, sobre as coisas que eu já perdi. Então, não é uma temática que eu não conheço, né? Bem pelo contrário, assim, né? É uma coisa que eu me dei conta, assim, do meu medo de morrer, que eu não queria morrer de jeito nenhum, quando a minha filha, logo que ela era bebê, assim, eu peguei um dia ela no colo, assim, pra ela dormir e tal, e eu comecei a chorar, tinha uma crise. Um amigo tinha me perguntado recentemente, assim, tipo, já mudou a tua vida, assim? E tinha mudado em alguns aspectos, né? Mas eu ainda não tinha sentido, assim, essa coisa, assim, de me conectar com a vontade de viver. E isso aconteceu, assim, numa tarde, assim, sabe? E aí eu pensei, porra, eu não posso morrer, eu quero vê-la crescer, eu quero curtir isso junto, eu quero acompanhar, quero, né? Então, desde então, a minha vida mudou muito, assim, quando eu me conectei com eu não querer morrer, tá? E isso agora está muito forte, né? Eu tive uns dias que eu saía de carro na rua para, enfim, buscar a filha ou a mulher no trabalho, que a minha companheira trabalha no Grupo Hospitalar Conceição. Então, enfim, ela está se expondo, né? Vai e tal, e eu, para evitar Uber, às vezes eu faço, né, faxina em casa, cozinha, Uber, né? Estamos nessa barca aí, né? Fazendo muito mais atividades, né? Enfim, teve um dia que eu fiquei com muito medo. Assim, eu fui ali pela Nilo e as pessoas, a rua cheia de gente correndo, caminhando, passando com um cachorro, e eu, meu Deus, né? Então, assim, tive momentos de muita ansiedade, assim, de não querer mais sair na rua. Agora eu já estou um pouco melhor, assim, sabe? Já estou mais acostumado, eu acho, com a ansiedade. Enfim, a proteção parece que está funcionando, né? A gente troca a roupa, tira sapato, enfim, esse cuidado todo que tem que ter, né? E aí, para os teus pacientes, eu imagino que o assunto único, ou que sempre tangencia, acaba sendo essa questão do coronavírus, né? Por exemplo, em relação a essa questão do isolamento social, né? Que tá uma coisa muito... A gente não sabe quando é que vai terminar, né? Tem algumas autoridades falando que querem encerrar agora, outras dizendo que é para se manter, e aí tem decreto municipal e estadual, então a gente está no meio dessa incerteza, dessa coisa meio confusa, né? O que daria para aconselhar, assim, de uma forma geral, as pessoas a como lidar com isso, com essa incerteza? A gente não sabe realmente como é que vai ser. Quando é que vai terminar, por exemplo, essa questão do isolamento social?
Bom, é assim, eu acho que... Bom, é uma pergunta bem difícil, assim, né? Eu acho que a gente tem que ir pensando, sabe, sobre o isolamento, acompanhando canais de informação confiáveis, né? Em parte não cabe a nós, não cabe a mim decidir, né? Quando acaba o isolamento social, né? Já que eu vivo numa sociedade e eu optei por viver nessa sociedade, eu acho que eu procuro seguir, né, as regras, né, legais, enfim, né? Então, assim, eu acho que é um momento difícil, assim, porque tem, né, algumas autoridades, a autoridade máxima do Poder Executivo é uma pessoa que eu acho muito complicada, assim, né? Ele parece que vive no outro mundo, né? Mas, enfim, tem as autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, que me parecem que estão mais conectadas. Então, assim, a gente vive numa democracia que tem três poderes, né? Não é um poder só, né? E ainda é uma república, né? Federativa. Então, os estados têm um poder. Então, assim, fica bem diluído, que nesse momento me pareceu que bom, né? Que não é um cara que decide tudo, né? Então, assim, então, a gente vai cair num assunto que é um assunto muito delicado, assim, que é o da confiança, né? Eu tenho que confiar no meu julgamento, mas também tenho que confiar em coisas que são muito maiores que eu, né? A pandemia já tem esse nome PAN, né? Tipo, é uma coisa macro, né? Uma coisa globalizada. É um troço que é muito maior do que a minha frustração de não ter feito uns shows que eu tinha conseguido, né, ganhar uns editais e que seriam maravilhosos, assim, né? Ia tocar nos teatros e tudo mais. Agora estou com o disco parado, não estamos gravando nada. E, enfim, o que eu aconselho é a gente, nesse momento, assim, pelo que eu me informo e penso, assim, é seguir em isolamento social, né? Enquanto a gente não puder testar as pessoas em massa, né? Que me parece que é o que tem evidência de estudos, pelo que eu acompanho, assim, a gente tem mais segurança de poder ir liberando as pessoas quando a gente souber quem tem que ficar em casa, né? Enquanto a gente não souber quem tem que ficar em casa, o número de pessoas que vão ser acometidas e, consequentemente, vão ter danos a longo prazo ou morrer é enorme, né? Nós temos um sistema de saúde que, enfim, eu acho o SUS maravilhoso. Eu acho que se o SUS recebesse aportes, né, de recursos humanos e financeiros ainda muito maiores, seria, assim, talvez um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Mas a gente está num país que tem muitos Brasis, como se fala. Então, assim, a ideia que eu tenho é que o sistema não vai dar conta, né? Se vierem 2, 3 mil pessoas por dia precisar de leito hospitalar, né? Por exemplo, né? Então, numa cidade como Porto Alegre, né? Em uma semana vai ter 20, 30 mil leitos, não tem como, né? Então, eu não sei, né? Eu acho que tá todo mundo dizendo isso, assim, que eu acompanho, assim, a gente não sabe quando vai poder liberar, né? Acho que tem que seguir atento, assim, dia a dia, né, Flávia? Pensando, acompanhando as notícias, seguindo as orientações, né? Eu acho que... E cobrando, né, das nossas autoridades, assim, que se mexam, né? Que façam o que é preconizado por estudiosos, por pesquisadores, pela Organização Mundial da Saúde. Eu acho que esse é o nosso papel cidadão, assim, né? É estar informado e cobrar, né? Cobrar do cara que a gente votou para deputado federal, para senador, né? Eu acho que a gente tem que estar em cima, assim, né? É que é um momento, é um assunto tão complexo, né, que envolve política, saúde mental, saúde pública, né? Então é um momento que a gente acaba tendo que pensar em coisas que a gente no nosso dia a dia em geral não estávamos acostumados, né? Acho que é isso também que acaba pegando, né, no nosso dia a dia, nessa mudança, né, com esse momento que a gente está vivendo, né? E é num volume muito alto, né? Eu já tinha esses assuntos, né? O que a gente falou antes, assim, sobre morte, medo, né? Questões existenciais, qual é o sentido da vida, enfim, né? Pensar sobre a existência, isso é meu dia a dia. E agora é num volume muito maior, né?
E fora isso, né? Essas questões políticas, assim. Mas eu acho que a gente poder... é difícil, tá? Mas eu acho que a gente poder ser humilde nessa hora, né? E pensar, assim, qual é o meu escopo de conhecimento, aonde que eu posso atuar, né? Eu vejo, assim, pessoas que são de outras áreas, assim, falando sobre cloroquina, sabe? Advogado, engenheiro, tipo, não, né? É só para criar confusão, né? Então, tipo, eu não fico falando de leis, assim, não dá, né? Tipo, eu vou me informar com quem estuda isso, enfim. Mas, enfim, cobrar bom senso é uma coisa difícil, né? Mas eu acho que é uma hora que a gente tem que estar pensando, assim, né? Qual é o nosso papel, até onde eu posso ir, né? O que eu posso fazer, se aconselhar com pessoas que a gente confia, enfim, né? Eu acho que é dia a dia, assim, né? Não dá pra gente projetar muito, né, Flávia? Mas e tem que ir vivendo, né? Então, lidando, assim, com o Freud dizia, né? A vida é uma luta contra o narcisismo, né? Então, isso sempre, né? Então, assim, eu tenho milhares de vontades narcísicas, né, que eu quero satisfazer, né? De prazeres, enfim, né? E que eu não posso fazer agora, né? Mas se eu entender que é para um bem maior, né? Então eu estou perdendo vida agora para ganhar vida mais adiante. Só que nem todo mundo tem a maturidade, porque precisa ser bem adulto para ter esse tipo de maturidade de postergar o teu prazer, né? Então quem é muito imediatista não consegue tolerar, né, a não ter satisfação agora, né? E se tu não acredita na pandemia, por exemplo, isso é impossível, né? Se tu não acredita no que está acontecendo, não tem nem assunto com essa pessoa, né? Então, assim, se eu entendo, né, e eu acredito, e a gente está falando então de conceitos bem abstratos, né, Flávio? Tipo, tem que acreditar, então já é uma coisa, né, baseada em um conhecimento, que não é uma coisa assim, é uma coisa acumulativa, que a solidez está no conjunto do conhecimento, né? E que está sempre em construção e muitas vezes muda. Então, assim, pô, a gente está falando de um terreno que ele demanda maturidade, assim, né? Da gente poder esperar, da gente poder pensar a respeito, assim, desse conjunto. Ele faz sentido, não faz sentido? As pessoas que estão lá, elas são pessoas honestas, elas são pessoas dedicadas, elas querem de fato bem. Então, assim, pô, é um monte de conceito abstrato, né? Que envolve a confiança. Então, mas se eu puder olhar para o mundo, porque eu tenho que ver as coisas no jornal e pensar, não, isso de fato está acontecendo na Itália, está acontecendo em Nova York, né? Porque eu não estou lá para ver, né? Então, imagina se eu tiver que ver tudo que existe eu tenho que ver, tocar, passar a língua. Cara, a vida é impossível, eu vou viver dentro do meu apartamento. Daí é o que a gente está fazendo agora, né? Vivendo dentro do apartamento. E olhe lá, né? Então, enfim, eu acho que é isso, assim, Flávio. Estar conversando, discutindo ideias, poder mudar de opinião, né? Daqui a pouco eu espero daqui a pouco poder me contradizer, poder dizer, bah, pessoal, vamos sair para a rua, né? Agora eu acho que ainda não é o momento, né? A gente não tem vacina, a gente não tem um tratamento aprovado, eficaz, né? Pô, fica complicado, né? E se tiver a vacina, tem que ter para todo mundo, ou para quase todo mundo. Se tiver tratamento, tem que ter para quase todo mundo. Então, acho que ainda não dá. Né? O que nos resta fazer é esperar mesmo, né? Dar fôlego para o sistema de saúde ganhar, né? Até pouco tempo não tinha EPI para os profissionais da saúde, né? Então, para todos, né? Então tinha assim pouca máscara, pouco avental, pouco face, aqueles bloqueadores faciais, né? Face shield, enfim. Então, assim, a gente tá... Eu acho que eu tenho a impressão, mas isso é uma impressão minha, assim, de que o isolamento social em Porto Alegre é um sucesso, né? A gente tem pouquíssimas mortes, né? Em um mês, né? Eu não sei o número exato de mortes que tem em Porto Alegre hoje, mas durante a semana tinha 6, 7, 8, não sei se tu sabe o número exato. Não estou acompanhando os números para tentar preservar minha saúde mental, tu sabe? Que é uma das coisas que eu fiz. Números eu não tenho acompanhado, sabe? Eu tenho me preservado. Eu sei o número do Brasil e tal, enfim. Porto Alegre exato eu vi no início da semana e estava em 8.
né? Números oficiais, né, Flávia? Então, assim, pô, em um mês, a gente perder 8 pessoas, tá bem, ó, são perdas, são famílias que estão de luto e tudo mais, né? Mas não são 200 ou 800, né? Então, Que é o nosso receio num momento como esse, né? Exato. Vendo outros países, outras capitais, né? Vamos então tocar a primeira música aí, Érico. Eu tinha te pedido uma que te inspirasse durante esse período aí da quarentena. E aí tu me falou que era Vou Te Levar Comigo, é isso? Isso. Porque apesar de estar nesse assunto extremamente pesado, né? E tá maçante, assim, né? Um assunto que, né, polariza os telejornais, os jornais, os WhatsApps de amigos, famílias, grupos da escola. Então é um assunto maçante, assim. A minha escolha por Vou Te Levar Comigo é porque eu compus essa canção com uma ideia que existe na psicologia, uma teoria que é sobre os objetos internos, ou seja, são aquelas figuras, né, de relações que a gente tem com pai, com mãe, amigos e tal, que ficam dentro da gente. Então, eu acho que nesse momento que a gente está em isolamento social, as pessoas que têm boas figuras internas, ou seja, tem um bom mundo interno cheio de figuras boas, elas estão melhores na minha humilde opinião, né? Então, o Vou Te Levar Comigo é poder eu ir, sair, viajar ou me isolar e tá sentindo que as pessoas vão junto comigo, né? Então, eu compus dentro dessa ideia, assim, né? Foi uma viagem que eu fui fazer. Vem cá, deixa eu te levar. Sente o sol bater, deixa nos queimar. Vem cá, deixa eu te levar. Sente o sol bater, deixa nos queimar. Vem cá, prega o meu botão, amarra o coração nesse teu sorriso. Vem cá, prega o meu botão, amarra o coração nesse teu sorriso. Junto com o teu olhar sincero, sei que te quero, vou te levar comigo. Junto com o teu olhar sincero, sei que te quero, vou te levar comigo. 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 Ah, que lindo! Obrigado. Muito bonita essa tua música aí, Érico. Pô, valeu. Bom, o S. Bonetti aí comentou show. Né? E algumas pessoas comentaram ali no início da live, eu tava meio atrapalhada ali, se as pessoas quiserem interagir aí de novo, eu prometo anotar os comentários e aí ao longo da conversa a gente vai entremeando as minhas perguntas também com os comentários das pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Érico aí, fiquem à vontade. Bom, Érico, para a gente continuar falando aqui sobre a questão de saúde mental, né? Eu coloquei para ti, né? Te enviei antes algumas perguntas e é uma curiosidade minha mesmo, sabe? Eu tenho visto muita gente reclamando sobre esse excesso de cobrança para ser produtivo durante esse período de isolamento social, né? Porque daí tem curso online, tem que trabalhar em casa, em home office, tem que se exercitar em casa, tem que fazer tantas coisas. E eu vi algumas pessoas, vi muita gente, na verdade, nas redes sociais, dizendo: eu não quero ser produtivo na quarentena, eu quero sobreviver na quarentena, eu quero ficar bem comigo mesmo, enfim, não quero fazer dieta na quarentena. Enfim, as pessoas se sentindo cobradas, né? E aí eu te pergunto, como profissional da saúde mental, o que é melhor nesse momento? É a gente tentar fazer um curso online para ocupar o tempo de uma forma, enfim, produtiva, saudável, ou é essa vibe assim do ficar mais descansando, tentando recuperar energia? O que seria mais
saudável mentalmente nesse momento? Bom, quando eu li essa pergunta, agora de noite estava me preparando para o nosso bate-papo e escolhendo as músicas que eu ia tocar, né, Flávia, que eu vou tocar. Assim, a resposta para essa pergunta é uma música minha, né? Tu até usou o nome da música na tua frase, né? Talvez, claro, induzido, porque tu já sabe a música que eu vou tocar, que é Tantas Coisas, né? É uma canção que está nesse meu segundo álbum, A Maré, em que eu digo, pode ser o que você quiser, pode ser o que você puder. E eu acho que isso é sempre. Hoje, na quarentena, ontem, antes da quarentena, e amanhã, depois da quarentena. A gente só vai ser o que a gente pode. Tá? Eu acredito nisso, assim, eu vivo dessa forma, né? Então, eu acho que a gente tem que se respeitar o nosso corpo, né? Eu fui uma criança que tive, assim, eu fazia muita coisa, de tantas coisas, né? Sempre fiz, né? Eu estudava, eu fazia inglês, eu fazia natação, eu fazia ginástica olímpica, eu depois, mais tarde, aula de música, eu fui escoteiro, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fiz muita coisa. E eu sempre tive uma cobrança enorme dos meus pais, não cheguei na medicina à toa, né? Uma cobrança enorme, assim, por resultado, por estudar. Então, assim, eu até brinco com alguns pacientes meus que são médicos, eu digo que a gente, para ser médico, tem um viés de seleção, né? Tu tem que ser um cara obsessivo, um cara que te cobra, bota o sarrafo sempre mais para cima, né? E é uma característica, assim, da minha personalidade me cobrar. Então, quando eu li a pergunta, eu pensei, pô, essa pergunta é para mim, né? Eu fico pensando, não, eu tenho que sair da quarentena com, cara, um quarto álbum, né? Mínimo, um quarto disco, né? Mais magro, é óbvio, né? Mais magro, me alimentando bem, aprendi a fazer, agora eu vou aprender a fazer yoga, sabe? Agora eu vou realizar todos os planos, é um troço maníaco, né? Eu já não fazia antes. Quer dizer que na quarentena, quando eu perdi um monte de coisa, eu vou, né? Conseguir produzir, né? Cara, eu gasto mais tempo limpando casa, momentos com a família, que eu sempre gastei, mas enfim, eu sigo, né? Agora a gente está em casa todo o tempo, então eu tenho que limpar a casa, às vezes levo a Lu, busco a Lu, né? Continuo trabalhando. Eu, na real, tenho menos tempo na quarentena, tu acredita? Eu tô com menos tempo na quarentena. Porque eu tô fazendo tarefas que antes eu delegava. Porque eu não quero que essas pessoas se exponham, tá? Então, eu quero fazer o isolamento social. Então, eu não tô, assim, satisfazendo, né, a minha vontade de ter um tempo livre. Pô, agora que tá em casa, eu tenho um tempo livre, vou tocar mais, vou compor, que nada, né? Assim, eu não me sinto criativo nesse momento. Esses dias eu li um livro e entrei em contato de novo com um livro da Pat Smith, que ela fala sobre processo criativo nesse livro, me fugiu o nome agora, mas é Devoção. É um livro bem Sim. Uhum. Sim. E tem uma passagem linda, assim, que ela diz que ela sabe o momento que ela está criativa e ela conhece esse momento. E que ela espera esse momento para criar. Né? Então, assim, agora é um momento que eu não me sinto criativo, eu me sinto mais como o teu amigo aí, né, Flávia, que disse que eu quero sobreviver. Né? Então, eu estou sentindo dificuldade, então, assim, de ser mais criativo, tá? Eu andei escrevendo algumas coisas agora que são ideias, assim, de quem sabe viram músicas, né? Eu estava assistindo uma série no Netflix chamada Tiger King, e que é bizarro, assim, é uns cara criador de tigre, e é assustadoramente malucos, assim, né? Eu fiquei muito tocado, assim, eu fiquei impactado com aquilo. E aí eu, enfim, comecei a escrevi algumas ideias. Então, por enquanto, eu escrevi só ideias, assim, que é o meu jeito, hoje em dia, mais comum de compor, assim, eu escrevo um monte de ideias e elas viram música ou não, né? Então, eu tô como eu sempre tive, sabe? Mas eu sinto um pouco mais de dificuldade, assim. E eu acho que essa cobrança ela não faz sentido nunca, sabe? Assim, uma cobrança exagerada, né? Eu acho que assim, estimular a criança, estimular o parceiro, a parceira, os pacientes, enfim, é um gesto de amor, assim, né? Tu dizer, olha, eu acho que tu consegue, né? Tu tem capacidade, que é diferente de cobrança, né? Porque a cobrança o risco da cobrança é eu botar no outro um desejo que é meu e que não é do outro, né? Então, o quanto o desejo de emagrecer
de fato é um desejo meu, né? Ou é só uma fantasia, né, de um corpo que eu jamais vou ter e para que eu quero ter esse corpo? Então, assim, eu acho que tem que estar atento e pensando, assim, não. Se dá para emagrecer, ótimo, né? Se dá para criar, ótimo, né? Tá tudo certo, assim, eu acho, né? A Cris Giacomazzi comentou que sobreviver a 2020 é a meta. Enfim, é uma meta para ela nesse momento, né? A Daniela Zanetti comentou que potencializar o que tem de bom nesse momento pode ser um caminho. Acho que também é. Eu acho que é isso, né? Eu acho que cada um vai encontrando os seus caminhos e a sua forma de lidar com esse momento, né? Que a gente já está agora aqui um mês nesse isolamento. Acho que cada um já teve esse tempo de processar as informações, né? Eu acho. Uns mais que outros, assim, né? Eu pessoalmente decidi me desafiar fazendo essas lives. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu achei que era um bom momento. Tenho um certo bloqueio com o vídeo. Eu pensei, tá, agora é o momento para eu tentar me desafiar. Mas aí não é uma cobrança, né? É uma coisa que eu queria fazer e estou me sentindo confortável nesse momento fazendo. Mas na real, né, Flávia, a gente está sempre se desafiando, né? Né? Vai dizer que não, né? Agora na pandemia, o desafio é poder se adaptar à mudança, né? E encontrar dentro desse espaço menor, né? Que é dentro da nossa casa, coisas para a gente criar, assim, para a gente viver e tal. Eu também me desafiei a postar um vídeo todos os dias, assim, né? Tocando músicas de caras que eu admiro. E muitas vezes eu tô junto com a minha filha nos vídeos, tem sido, e é uma coisa que a gente já fazia antes. Agora a gente só está compartilhando com as pessoas, né? E ela tá adorando fazer, assim. Então, ela às vezes me pede, ela quer olhar, ver como é que Legal. ficou, né? Então, assim, tá sendo legal, assim. Tipo, é o que dá para fazer, sabe? Exato. Eu sinto muita Exatamente. falta de mostrar minhas músicas, de fazer show. Pô, eu tô sedento, né? Sedento, né? Nossa. Pois é. A gente não sabe quando é que vai ter de novo, né, Érico? É? Mas vamos tocar uma música, então, aí da forma que dá, que é online, para as pessoas que estão nos acompanhando. Então vou tocar tantas coisas. Pode ser o que você quiser, ficando barba careca. Pode ser o que você puder, peruca, plique, funk, rock, jazz, drag. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Pode ter cama, tatame, catre, rede, king size, beliche, picama. Pode ter trama, Caetano, Maria, Jorge, Lineker, Dylan de Holanda. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Você é o que você ouve. E se ouve, se torna o que você é. Pode ser o que você quiser, spa com franja e trança. Pode ser o que você puder, peluda, malha, short, chula, choro e dread. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Pode ter fama, Anitta, Kim, Malala, Madonna, Gisele, Michael, Beyoncé. Pode ter drama, família, homenagem, haikai, romance, blog, novela e cartoon. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Você é o que você come. E se come, se torna o que você é. Pode ter fome, arroz, feijão.
Feijão, PT, cinema, teatro, Picasso e Rodin. Pode ter homepage, site, casa, oca, aplicativo, caputo e hotel. E fica tudo bem se você quiser. E fica tudo bem se você puder. Você é o que você ama. E se ama, se torna o que você é. Que maravilha! Eu gosto muito dessa tua música aí. Eu acho que ela é bem inspiradora para esse momento, né? Antes de tu tocar, a Fernanda Hartmann mandou um salve pra gente. A Fernanda, que é musicista e também trabalhou com a gente já no show que tu fez, né? Foi do show do Gravador Pub, né? Que a Fernanda nos ajudou nas redes sociais, né, Érico? Foi, né? Sim. Isso. E FQ Ferreira, que é teu amigo, aí te mandou um textão, não sei se tu tá vendo aí o comentário, falou que quer marcar um churrasco contigo depois da pandemia. Eu acho que teremos churrascos infinitos, né? Depois dessa pandemia aí, a gente vai ter que marcar com todos os amigos, né? Tem que aproveitar mais a companhia, né, das pessoas, né? Pô, que saudade do churrasquinho com os amigos, né? Nossa. É verdade. E, Érico, vamos aproveitar para falar um pouco, nesse momento aí, sobre a tua trajetória musical, né? O que veio primeiro? A música, a medicina? Como é que tu tem feito para conciliar, né, essas duas carreiras? Bom, o que veio primeiro, a música ou a medicina, é uma resposta fácil, né? O que veio primeiro é a música, né? Eu acho que a gente sabe música antes de saber falar, assim, né? Não só no meu desenvolvimento pessoal, mas acho que na sociedade, assim, né? Na história da humanidade, eu acho que a gente, antes de ter uma linguagem, eu acho que a gente já fazia um som, sabe? Acho que a gente já se conectava com tambor, com barulhos, assim. Então, acho que a música é uma coisa muito natural, né? Então, claramente, na minha vida, veio primeiro a música. As minhas primeiras memórias, assim, afetivas, são com música, assim, né? De estar deitado na cama ouvindo o disco do Carequinha, e tinha uma música do Sapo, que era a minha música de dormir, assim, quando tocava a música do Sapo, né? Sapo jururu, na beira do rio. Eu ficava com medo, me aninhava no meu pai e dormia, né? Então, eu tenho essa memória, sabe? E eu tenho o vinil, né? Tá aqui na minha frente, dentro de uma caixa, assim, né? Então, assim, certamente a música, eu com 4 anos pedi um piano para minha mãe, não levei, né? A gente não tinha condições de ter um piano, mas eu ficava vendo aqueles programas que davam, né, na TV, toda semana tinha os melhores da semana, né? Agora me esqueci o nome do programa, mas tinham vários, né? Tinha os festivais, me lembro muito bem, assim, né? Então, de ser muito conectado com a música. E aí, eu comecei a tocar na escola, assim, o Felipe, aí, né, o Ferreira, que falou, né? O Queiroz, a gente chamava ele na escola de Queiroz. Era um cara que estava muito sempre perto de mim, adorava música. Ele, o Flashman e o Matheus, a gente tocava direto, assim, então levava o violão para a escola, segundo grau, a gente montou uma banda, que era o Chocolate Sensual, e a gente brincava e fazia umas paródias. Eu já comecei a compor ali com 14, 15 anos. E aí, assim, eu queria muito fazer música, assim, e meu pai me disse, cara, música é difícil, tu não vai ganhar grana, né? Tu é tristudioso, cara, faz medicina e depois tu decide, né? Não quer fazer medicina, larga, vai tocar e tal, mas tem uma profissão assim que tu vai te dar bem e tal. E eu vambora, né? Enfim, e me identifiquei muito assim com a medicina toda. Foi bem difícil, assim, ainda bem que tinha psiquiatria, né? Porque a psiquiatria salvou a minha vida, assim, na medicina, né? Me achei ali, os caras tem muitas pessoas muito parecidas comigo, assim, que adoram a arte, que são super sensíveis, que escrevem, que cantam, que dançam, que pintam, enfim, é um ambiente mais leve, assim, por um lado, né? O trabalho em si é muito pesado, de saúde mental, mas assim, eu tenho muitos amigos na psiquiatria que são maravilhosos, assim, são pessoas, que têm um coração de ouro, assim. E eu me identifiquei, achei a minha turma, sabe? Achei os caras meio esquisito, nerd, que gostam de música e de arte, sabe? e,
E daí, então, assim, a música sempre esteve junto durante toda a faculdade. E eu conheci, logo no início da faculdade, eu conheci o Alex Haas, que fez faculdade de odonto na URGS. E ele era do João 23 e ele tinha um monte de amigo que hoje em dia são músicos, né? O pessoal do João 23 tem vários, né? Que são músicos. E um deles é o Marcelo Fruet, que é um produtor nacionalmente premiado, aí 2 anos consecutivos, melhor produtor do Brasil. E, enfim, nós montamos uma banda chamada Universo Colorido, né? Eu, o Leco, que é o Alex, o Fruet, o André Luciano, que depois tocou com o Fruet e os Cozinheiros por muito tempo, o Slap, que hoje em dia é o técnico de som do 512, Sim. a Bibiana Greff, que depois tocou anos com o Júpiter, tecladista, a Juliana Dariano, que durante um tempo cantava no Pitocando, aquele espetáculo de crianças. Depois ela largou o mundo das artes. E o Felipe Diniz, que hoje em dia é cineasta, né? E o Maurício, era uma banda gigante, éramos 9. E o Maurício Oliveira, saxofonista, que já toca com um monte de gente, segue tocando. Até no show de lançamento do meu disco, ele tocou. Ele tocou no naipe de metais. Enfim, aí eu fui levando a banda, a gente ganhou um prêmio, casualmente com uma composição minha, num festival de música. A gente gravou um EP, a gente fez muito show, um monte de festival. Era divertido, a gente tocou fogo junto com os Subtropicais, com Zumbi e os Palmares, Proveitosa Prática, enfim, com várias bandas assim, daquela época. Assim, foi muito massa. Assim. E eu, cara, adoro, né? Adoro. Daí a banda acabou em 2005, eu já era médico, eu estava terminando a residência de psiquiatria e eu tinha várias composições. Daí eu resolvi fazer um disco, que é o meu primeiro disco, que eu consegui lançar ele em 2007. Eu fiquei 3 anos gravando, que é o Coletânea. Então, eu coletei amigos, coletei músicas na minha vida, assim, várias músicas. É uma brincadeira, mas é divertido, assim, o primeiro disco ser o The Best Of. E eu lancei só nas plataformas digitais, então é um disco que só tem online, não tem físico, né? Hoje em dia tá no Spotify, Deezer, Apple Music, né? No YouTube, tem em tudo que é lugar, assim. Mas eu lancei ele só no MySpace, ele ficou anos só no MySpace, né? Mas eu não tive perdas, assim, e a profissão estava indo bem, enfim, eu decidi dar um tempo, assim, e eu fiquei bastante tempo fora da música. E aí eu voltei depois que eu me tornei pai, assim, né? Eu comecei de novo a tocar em casa e tocar com a minha filha, que é o que a gente posta hoje na minha timeline ali, né? No meu feed. É o que eu faço desde que ela nasceu, né? A gente toca direto, né? E aí, assim, eu naturalmente voltei a tocar, voltei a compor, e aí montei uma banda com uns amigos, que era o Recreativo Musical Amigos do Moura, que era só amigos que tocam, que adoram tocar, só um músico profissional no início, depois outro, e agora só tem músico profissional, né? E aí, sabe, deixou de ser um recreativo musical, passa a ser uma profissão, né? Então, eu me dedico profissionalmente à música há 2 anos, né? Junto com a psiquiatria. Bom, a gente vai depois da próxima música que vai tocar, a gente vai falar um pouco do teu momento atual e dos planos, né? Do que vai rolar daqui para frente. Mas queria então que tu tocasse a nossa terceira música dessa live, que é Na Imensidão. Bom, essa é a música que ela, durante 15 anos, ela se chamou A Be In Me todo o tempo. E ela vai estar no meu disco novo, é uma regravação, é uma música lá do Universo Colorido, daquele EP. E é uma música muito cara para mim, assim, porque eu me dou conta que esse é o meu tema, assim. Eu tenho só um tema de composição, que é eu ser eu mesmo. É falar da minha vida, de como eu encaro a vida, às vezes mais diretamente, às vezes menos diretamente, né? Então, eu acho que a gente fez uma nova versão para a música, eu vou tocar a nova versão agora, e eu acho que é legal o nome dela ser Na Imensidão e o I Be In Me tá entre parênteses, assim, né? Porque eu acho que a gente é uma imensidão dentro da gente, assim, né? Eu gosto de ter fazer essa alegoria mental, assim, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Na Imensidão, I Be In Me. Embalo os meus pensamentos ao sabor do mar. É incrível
inacreditável, o substantivo abstrato, mas bem empregado para dizer o que sinto. É legal perder de vista o fim do mundo. As estrelas continuam longe demais para pôr a mão, enquanto eu fico aqui, eu sendo eu. Viajar por toda a imensidão do planeta Terra, desterra a vista, terra de São José, terra de Nossa Senhora Maria, viagens ao léu, ao fundo do mar. Viajar por toda a imensidão do planeta Terra, desterra a vista, terra de São José, terra de Nossa Senhora Maria. Viajar por toda a imensidão do planeta Terra, desterra a vista, terra de São José, terra de Nossa Senhora Maria, viagens ao léu, ao fundo do mar. Que lindo! Muito bonito. Eu gosto de Na Imensidão, tem a ver com esse fundo do mar aí que tu tá falando. Eu acho que tem um oceano aqui dentro de mim, né? É, verdade. Bom, e aí pra gente continuar, né, nessa trajetória que tu estava contando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, em 2019, então, tu lança o disco A Maré, e agora já está preparando, já estava em estúdio antes de tudo isso começar, gravando já um novo disco, né? E aí vai ter novidade nas plataformas digitais um mês que vem, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso, Érico. Bom, a pandemia veio, né? Acabou com o meu plano de lançamento do disco esse ano, né? Acho bem pouco provável que a gente vai conseguir. Talvez consiga lançar no final do ano nas plataformas, show. Eu estou com um pouco expectativa, assim, de que role fazer show de lançamento e tal, né? Então é muito triste, né? Há de ser dito que é muito triste, né? Mas a vida continua, né? Então, assim, e aí surgiu a ideia, conversando contigo, né, Flávia, de a gente lançar algum material inédito, então, já que tá todo mundo em casa, e para seguir, né, produzindo e fomentando e tal. Então, além dessa música que eu toquei agora, que é o Na Imensidão, no disco novo vai ter uma música chamada Nas Nuvens, tá? E eu tinha já ela gravada, né? E a gente vai lançar, então, uma versão, um single, né? Provavelmente mês que vem, em maio, dessa versão que eu já tinha gravada. Não é a versão que vai estar no disco novo. A versão do disco novo, ela é bem diferente, tá? Da versão que eu vou lançar. Então, é uma coisa bacana, assim, poder lançar um material inédito numa versão diferente. E eu acho que isso conversa muito, assim, com a minha ideia desse disco agora, assim, né? Tem uma das músicas do disco que se chama Tudo é Processo. Outra se chama Fluxos. Né? Então, eu acredito, assim, que existem fluxos, como a pandemia. É um fluxo que veio e nos arrebatou. Eu, inclusive, falava isso nos shows, né? A maré sobe, a maré desce. Pô, agora é uma maré baixíssima, né? Dentro e fora, assim, né? Então, assim, é como eu vejo o mundo, né? Então, o disco é meu, eu vou falar como eu vejo o mundo, né? Obviamente com o auxílio teu, né? Que está aí produzindo várias coisas junto comigo, com o auxílio do produtor musical, que é o Diego Lopes, né? Que é um grande cara, assim, sou fãzão do Diego. Ele é baixista dos Acústicos e Valvulados, ele tem um trabalho autoral dele que é muito bom, né? Que é Diego Lopes, o nome. Tabuleiro é o nome do disco e é o nome do estúdio dele, né? Que agora é uma parceria dele com o Felipe Magrinelli,
que é um excelente técnico de som, né? Um cara que trabalhou 10 anos na Companhia dos Técnicos do Rio, trabalhou anos com o Mazola, um cara que manja muito, assim. Então, assim, pô, tô em ótimas mãos, assim, tem sido um crescimento enorme trabalhar com eles. E a gente, assim, ficou 2, 3 meses fazendo a pré-produção do disco e tem músicas como Fluxos, que ganhou 5 versões de pré-produção. A gente tem isso guardado, né, como material assim, de como a gente foi testando a música. A música Tudo é Processo tem 3 versões. Nas Nuvens, eu acho que essa é, sei lá, com certeza a terceira versão que é que vai para o disco, a terceira ou quarta versão. Então, assim, a gente fez um processo mesmo, assim, entramos de cabeça nessa ideia que eu acho que existe, de que a vida é um processo, a gente está em constante transformação. E eu tenho músicas que falam diretamente sobre isso, outras mais indiretamente. E então eu acho bacana assim dispensar um material de uma versão das músicas, né? Agora até a chegada do disco, assim, com uma nova versão. E nos shows vão ter outra versão e vamos fazendo versões da minha existência, da tua, né? Enfim, eu acho que essa é uma das coisas divertidas da vida, a gente fazer versões, né? Na psiquiatria e na psicanálise, a gente diz que a nossa leitura da nossa própria história ela vai mudando com o tempo, ou seja, a gente vai fazendo narrativas, ou seja, versões, né? Então, hoje eu sou uma versão de mim que eu não era antes e você depois, né? Então, eu acho ótimo assim poder compartilhar um pouco desse processo de construção dos arranjos e de como eu me narro, né? De como eu me mostro para as pessoas. Eu acho bem legal, assim. Eu tô empolgado com a ideia de lançar alguma coisa nesse período, né? Então vamos mostrar aí pro pessoal Nas Nuvens? Nas Nuvens. Essa é uma canção que eu compus em parceria com o Sérgio Furtado, com quem eu tenho várias outras parcerias. Eu acho legal assim falar das parcerias. Eu sou um cara que compõe em parcerias. Apesar dessas 3 primeiras canções serem autoria unicamente minha, né? As 3 primeiras, essa é a primeira que vai ser de parceria, é a única dessa noite que eu vou cantar que eu compus em parceria. Mas eu costumo fazer muitas parcerias, no disco novo tem várias parcerias. E o Sérgio é um parceiro com quem eu tenho umas 20 canções, com certeza. Na Maré tem Brisa e a Maré, tem Grava Amor e Mais de 1000. Tem 3 canções com o Sérgio. No disco novo vão ter 2. Nas Nuvens e Conta Gotas, que é uma canção que eu toquei esses dias num festival online que eu participei, que foi promovido pelo Zumbira, e eu apresentei ali a canção pela primeira vez. Então vamos nas nuvens. Tem uma nuvem lá no céu, me seguindo na estrada, com um sorriso de algodão. Sei que teu rosto não flutua, meu olhar é que te leva onde vai meu coração. Tem uma nuvem lá no céu, vai sumindo devagar, a sombra pelo chão. Sei, tua curva me espera, é teu corpo, meu caminho, não é nuvem, é paixão. Sei, tua curva me espera, é teu corpo, meu caminho, não é nuvem, é paixão.
Que legal. Então, mês que vem, né? Se tudo der certo, vai estar nas plataformas digitais, né? E a gente está já no final da nossa conversa, passou muito rápido, né? É, já estamos quase em 1 hora. Daqui a pouco o Instagram pode nos derrubar, né? Eu só quero citar aqui algumas pessoas que fizeram muitos comentários, né? Alguns brincando com a gente aqui. Kleber Grabowska, diretor da FM Cultura e meu amigo, fez várias perguntas aqui só para incomodar, só para dar aquela brincada aqui, tá bom? Kleber, valeu pelos comentários. Luciana Patella também fez comentário. Algumas pessoas, meus amigos aqui, né, me apoiando nesse meu desafio da quarentena aqui de fazer essas lives, né? E eu aproveito aqui, antes do Érico cantar a última música, para dizer que quem gostou da conversa aqui, sexta-feira que vem, às 10 da noite, o papo aqui vai ser sobre literatura. Vou falar com o Vitor Dil, que é jornalista e criador do site Literatura RS, e a gente vai ler aqui alguns textos falando sobre Porto Alegre. Estou com muita saudade de andar pelas ruas da cidade, então eu propus para o Vitor a gente selecionar alguns livros que tem como cenário Porto Alegre e vamos ler alguns trechos. Eu já separei algumas coisas, assim, falando sobre alguns lugares da cidade e tal. E, claro, vamos falar sobre como é que a pandemia está afetando o meio editorial, como é que está afetando a literatura, vamos falar sobre cultura, de repente vamos falar alguma coisa mal do Bolsonaro, não sei, vamos ver como é que vai ser, tá? E porque sempre tem que, né, aquele momentinho que a gente sempre dá, né, para falar, temos que ter, né, ele não, né? A raiva e a frustração. Exatamente, e é com arte, né? Eu acho que a arte é uma forma boa da gente, né, conseguir tirar um pouco, né, dessa raiva que tem dentro da gente. Pô, é isso aí. E muito boa ideia tua live da semana que vem. Vou me ligar para ouvir e curtir. E um abraço pro Kleber aí. Então tá, ó, Garzela First. Cores do universo colorido, né? Era um arco-íris, com certeza, né? Ah, é isso aí, né? Então tá, vamos... Então, te agradeço, então, Érico, por ter topado fazer essa live comigo, tá? E aí, nesses últimos minutos que nos restam aqui, antes do Instagram terminar com o nosso bem bom aqui, vamos dar a última música, então. Um gole de azar, é isso, né? Isso aí. Eu acho que para enfrentar o que vem de novo, a gente tem que beber um gole de azar, né? Ou de sorte, pode escolher, né? O meu é de azar, com certeza. Estava em pé de madrugada, rodando pelo quarto, vendo as cores flutuando entre dedos e recados. Dançava sem olhar pra sujeira pela sala, rolando para baixo dos móveis de enfeite. Tentei até dar um jeito na torneira da cozinha. Mal e mal eu consegui desentupir o ralo da pia. Oh, yeah. Fiquei sóbrio rindo à toa, com minha louça lavada. Felizmente me dei conta, tantas horas em claro. Foi então que resolvi tirar o pó, varrer a casa, e encontrei as velhas fotos em que ria fantasiado. Caí de susto, calei parado, sem saber o que pensar. Juntei tudo, pus no lixo e chorei mais de 100 livros.